Ok, nós vamos falar agora do Instituto Ebenezer, transformar o comércio da história de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social, por meio da educação, do desenvolvimento socioemocional, da cultura e do fortalecimento familiar. O Instituto atua em duas grandes áreas sociais: educação e redução das desigualdades. E o público beneficiado são crianças ou adolescentes. Eles impactam dois ODS: a número 10, né, que é reduzir as desigualdades, e o DS 4, que é educação de qualidade. E para nos apresentar o Instituto, eu vou convidar o Wellington Moreira, que é presidente e o fundador do Instituto Ebenezer. Seja muito bem-vindo, Wellington. A palavra é sua. Obrigado, Cirílio. Boa noite, pessoal. Minha tela aparece? Apareceu, Sim. mas não em modo apresentação. Agora sim, né? É. Ok. Sim. 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 Então, tem uma Boa faixinha noite. cinza, pronto. Ele vai Noite. sair daqui a pouco. Você sabe quanto custa uma criança? Depende. Depende para quem a gente faz essa pergunta. Se a gente fizer essa pergunta para o Estado, ele vai trazer planilhas, indicadores, orçamentos. Mas faça essa mesma pergunta para a mãe de uma criança do Jardim Ângela. Pergunte para ela quanto que vale para ela ver o filho longe do crime, longe da violência, ver o filho aprender a ler, aprender a escrever. E falando em escrever, esse aqui na tela é o Marcelo. A mãe do Marcelo nos disse que este foi o momento mais marcante da vida dela, quando o Marcelo chegou com esse papel, escrito o nome dele pela primeira vez. Ali não era apenas uma folha escrito o nome. Para a mãe do Marcelo, ali era uma oportunidade de uma vida diferente, de um futuro diferente. Nós estamos aqui no Jardim Ângela. O Jardim Ângela, na década de 90, foi considerado pela ONU o bairro mais perigoso do mundo, mais violento do mundo. Mas 30 anos depois, essa história está mudando, graças ao trabalho da comunidade, das igrejas, das organizações sociais, e nós fazemos parte disso. É, e a gente pensando assim, gente, a história ela não terminou. Todo dia a gente encontra crianças que elas enfrentam vários desafios que vão muito além da falta de renda. Muitos chegam aqui, gente, sem acreditar no próprio potencial. E assim, se uma criança ela não acredita em si mesma, dificilmente ela vai aproveitar as oportunidades que aparecem na vida. E como esperar que uma criança construa um futuro diferente se ela não consegue e nem entender que ela é capaz? Os dados divulgados pela USP em 2022 mostraram que o custo médio de uma pessoa presa era quase 4 vezes maior que o investimento mínimo na educação básica. E isso nos obriga a fazer uma escolha: investir na prevenção ou pagar muito mais caro pelas consequências. E aqui nós escolhemos investir no começo da história. Foi dessa inquietação que nasceu o Instituto Ebenezer. Ao longo de toda a nossa trajetória, de toda a nossa história, entendemos que para transformar a comunidade, a sociedade, de forma de verdade duradoura, a gente precisa começar na infância. E antes de mostrar para vocês o que fazemos, quero que vocês escutem o que realmente importa. Esses aqui são alguns sonhos de nossas crianças. Meu sonho é ser professor. Meu sonho é ser tatuador. Meu sonho é ser professora de artes ou de educação física. Meu sonho é ser polícia. Meu sonho é ser jogadora de futebol. E transformar esses sonhos em realidade é um dos motivos da nossa existência. Aqui, enquanto vocês veem aqui nossa atuação, queria falar um pouquinho para vocês de como a gente atua.
Nosso trabalho começa com reforço escolar. Segunda a sexta-feira tem português, matemática, inglês, projeto de vida, mas sabemos que isso sozinho não funciona, não basta. Aí a gente investe também no desenvolvimento socioemocional, porque nenhuma criança aprende plenamente quando ela não acredita em si mesma. A gente cria oportunidade que essas crianças elas têm oportunidade de ampliar suas perspectivas de vida. E a gente começa como? A gente trabalha na primeira infância, de 3 a 5 anos, porque a gente acredita que os primeiros anos de vida são decisivos para todo o desenvolvimento. A gente oferece a vivência terapêutica para as crianças terem um espaço seguro, onde elas possam falar seus medos, suas dificuldades, onde elas aprendem a lidar com suas emoções, porque a gente acredita, sim, que precisa aprender português e matemática, mas elas também precisam aprender a acreditar que os sonhos que vocês acabaram de ouvir, eles podem, de fato, transformar em realidade. E os resultados da gente já mostram que isso funciona. Nós atendemos 120 crianças, elas permanecem conosco em média de 5 anos, mas tem um dado muito importante. A cada R$ 1 que você investe no Instituto Ebenezer, a gente retorna para a sociedade quase mais de R$ 4. E a gente aqui não está apresentando apenas uma ideia, nós estamos aqui apresentando uma coisa que já funciona, uma solução que já foi testada, que já gera resultado, que já transforma a vida. E agora a gente precisa dar mais um passo. Já temos a metodologia, temos o espaço físico, já temos as crianças esperando, nós temos lista de crianças esperando a oportunidade. O que precisamos agora é ampliar a nossa capacidade de atendimento. Com investimento de aproximadamente R$ 30.000 por mês, a gente consegue estruturar uma equipe para utilizar toda a nossa capacidade de operação. Isso permitirá que a gente possa dobrar o atendimento hoje de 120 para 240 crianças. Por isso a gente está procurando um parceiro para ampliar essa solução. E a sua empresa ela pode investir através do investimento social direto, mas também aportando no nosso projeto aprovado pela Lei Rouanet. Se a sua empresa ela é tributada por lucro real, você pode destinar o imposto de renda para fazer parte dessa transformação. Eu comecei fazendo uma pergunta: quanto vale uma criança? A mãe do Marcelo, ela falou que isso foi o momento mais incrível da vida dela. Mas nós acreditamos que existe muitos outros Marcelos por aí, esperando por uma oportunidade. E talvez a próxima história de transformação comece por você. Porque se a gente começar mudar o começo da história, mudamos a história toda. Se quiser conversar com a gente, você pode tirar uma foto aí, ao entrar no QR Code, que estamos aqui à disposição. Muito obrigado, eu sou o Wellington, presidente do Instituto Ebenezer. Parabéns, Wellington. Muito bonito o trabalho de vocês. Vamos lá, Bira. Conta para nós que mais que a gente pode fazer para o Instituto Ebenezer e fazer com eles, né? Sim, sim. Bom, primeiro, Wellington, né, parabéns. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi o seu pitch pela primeira vez é o quanto vocês fazem tanto com tão pouco apoio, né? O que vocês têm de receita mensal é impressionante o que vocês entregam com o pouco que vocês têm. Eu fico imaginando se empresas entenderem o quanto vocês fazem um trabalho necessário, se conectarem com vocês, o que vocês são capazes de fazer. E eu, estudando para poder trazer aqui algumas provocações, me chamou muita atenção que quem se conectar ao Instituto Ebenezer passa a ter um superpoder que é falar com o Jardim Ângela. Talvez a maioria das pessoas aqui não saiba, mas o Jardim Ângela tem 311 mil habitantes, é um dos maiores bairros de São Paulo. Sendo que desses 311 mil habitantes, entre 68 e 75 mil são crianças de 0 a 14 anos. Então, imagina a oportunidade que existe para marcas que estão no segmento de alimentação infantil, de higiene, roupas e cuidados pessoais, brinquedos, para criarem versões de produtos que sejam produtos que vão reverter uma parte da receita para o projeto do Instituto Ebenezer. E a conexão que vai criar, eu até aproveito a última fala,
sobre a conexão que você cria com pessoas que estão precisando num momento de serem apoiadas, num bairro que tem um sentimento de pertencimento muito grande, onde você pode, inclusive, ocupar os próprios PDVs do bairro com um diferencial competitivo, que é absolutamente matador, que é eu compro da marca X porque parte do meu dinheiro volta para as crianças do Jardim Ângelo. Isso para qualquer marca que quer entrar numa comunidade, construir uma relação e usar isso para depois escalar para a cidade inteira, para o Brasil inteiro, porque o impacto que você gera no Jardim Ângela, se bem comunicado, aproveitando a pergunta do nosso amigo da última fala, se bem comunicado, isso reverbera no Brasil inteiro. Então, é uma oportunidade única de se aproximar do Instituto Ebenezer e construir junto com eles collabs que vão gerar retorno para ambos os lados, né? De novo, é uma condição muito única quando você tem uma instituição que faz um trabalho tão sólido, com tão pouco, num bairro tão populoso, com tantas crianças. É uma equação sensacional para qualquer marca desenvolver produtos em conjunto. Muito bom, Bira. É, realmente tem várias oportunidades, né, para ser feita, né? Alguém gostaria de fazer um comentário, fazer uma pergunta para o Wellington, saber um pouco mais sobre o projeto, ou uma contribuição com relação à própria provocação aí do Bira? Dani, quer contribuir com alguma coisa? Quero sim. Primeiro quero parabenizar pela exposição, pela lindeza desse assunto. E o Wellington é assim, mexe muito com a gente falar em primeira infância, e você tem toda a razão. Esse investimento, né, nas crianças à frente, ele é absolutamente fundamental. Em dias, em tempos de inteligência artificial, mais ainda, a gente vai precisar preparar cada vez mais crianças, os adolescentes, para um mercado de trabalho que vai ser violentamente diferente do que está acontecendo hoje e tirar, né, do caminho de qualquer alternativa que não seja uma jornada saudável, para uma vida próspera, a gente tem que fazer e tem que se apropriar desse assunto. Eu tenho todos os interesses em falar das conexões com as empresas, mas eu queria só fazer um comentário, e aí como doadora pessoa física, né? Vocês têm algum tipo de apadrinhamento de crianças? Quer dizer, na pessoa física a gente consegue contribuir com vocês como se fosse apadrinhar uma criança, duas crianças, três crianças, 10, porque às vezes a gente não consegue entrar com a verba da empresa, mas a gente pode aos poucos ir entrando com a verba da pessoa física e ir convertendo amigo, né? E ir chamando, e mesmo se eu for uma empresa pequenininha, como é que eu consigo contribuir com vocês e se existe esse formato de apadrinhamento das crianças? Porque mesmo que a gente consiga apadrinhar uma só, a gente já sabe que está na jornada junto com você. Mais Sim, uma vez, sim, parabéns. muito Emocionante. obrigado. Muito obrigado. Esse trabalho é bem importante mesmo. Dessa vez eu não me emocionei, fui bem técnico, mas é bem emocionante falar. É a minha missão de vida. E a gente tem um grupo chamado Guardiões do Ebenezer, que é de pessoa física. É um grupo de WhatsApp. E aí eles entram, eles apadrinham uma criança, que é no mínimo R$ 80, né, para entrar no grupo. E aí a pessoa, no mínimo 80, e ela pode doar o tanto que ela quiser. E aí nesse grupo de pessoa física, você pode visitar o Instituto também, e também tem muitos passeios que a gente faz com as crianças, que você também pode ir, que a gente inclui esses guardiões nos ingressos. Então você pode participar por exemplo, agora a gente vai para o Abracadabra, no circo, e a gente vai levar também. Quem quiser ir junto com as crianças, a gente leva. A gente vai para, agora, dia 3, a gente vai levar elas no Outback. Então, você pode participar das experiências junto com a gente. E também vir aqui, né, participar um dia das atividades. É muito bom. Tá Tá bom? ótimo. Muito Muito obrigada. obrigado. E Cris, só me explica aqui como é que a gente faz para entrar em contato com as ONGs que estão aqui hoje, se a gente tem um canal oficial via o Engaja, se os canais estão abertos.
Explica um pouco como é que é essa dinâmica de quem quer tem que entrar em contato com eles, como é que a gente faz? Exatamente, é por isso que a gente vai entregar o book com esses contatos todos. E eles também, nas apresentações, no último slide de todos eles, tem um QR Code, que você também pode ir direto para o WhatsApp de cada um, acho que vai para o do Wellington. Perfeito. E, então tá gravado, o vídeo tá gravado também, e basicamente é isso. Então a gente Muito está obrigada. super, nós somos a ponte do bem. Perfeito. Obrigado, Wellington. Obrigado a você. Muito legal. Ricardo também queria compartilhar alguma coisa? Fala, Ricardo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo Bem-vindo. bem, Wellington? A gente já se conhece aqui de outras Tudo bem? reuniões, né? Queria fazer uma pergunta para você. Quando você fala de aumentar o número de atendidos, tem uma meta, né? Existe um prazo, né? Você fala 30 mil e a gente vai dobrar, mas qual é o prazo? É 6 meses, um ano, 10 meses, entendeu? Achei Da interessante quantidade, essa questão. É o prazo que você espera atingir essa meta. a gente, mais ou menos um ano. Por Mais quê? ou A menos gente já um ano. tem a última nossa lista agora de espera, a gente tem 65 crianças esperando. A gente não consegue colocar mais crianças porque aumenta o custo. E eu já fiz isso, de colocar mais crianças, e a gente quase fechou as portas, porque a gente vai agindo pelo emocional e não pela razão, e a gente vai colocando todas as crianças. E aí a gente quase deu problema. Então agora eu estou segurando, a gente precisa do recurso primeiro, para depois ir colocando mais crianças. Senão atrapalha a nossa. Mas a gente se a gente tiver para aumentar 240, a gente aumenta em um mês. Aqui tem criança que fica na porta, Sim, eu fica na sei. É. praça aqui. A gente É que a operação criança. não se transforma em um mês, né? Você precisa É, planejar o que você vai fazer, né? Tá? sim. E outra coisa é uma sugestão. A gente, lá no Instituto GESC, que eu não sei se você lembra que eu faço parte também, a gente sempre fala para as organizações que fazem o nosso programa fazer uma caracterização do entorno, que é você, como você falou bem, que o Bira comentou aí, né? O Jardim Ângela. Então, que empresas que existem no Jardim Ângela, que comércios, que fundações, que institutos, né? Que órgãos de governo, né? Que existem no entorno da sua organização, que eventualmente pode ser um apoiador, né? Uma das coisas que a gente sempre sugere para todo mundo lá fazer. É isso. Muito Obrigado. obrigado. Muito bem. Obrigado aí pela contribuição, Ricardo. As ideias também. Cris, tem uma pergunta da Maria Lenita da Silva no chat. Quais estratégias estão sendo utilizadas para manter o envolvimento das pessoas em prol das ODS na visão ESG, visto que vivemos um avanço global nesse momento? Não sei se é uma pergunta genérica para engajo, se foi especificamente para o projeto. Maria, você está com a gente? Você pode contribuir também, abrir teu microfone, comentar se você quiser. Não sei se a Limita pode falar um pouquinho, porque quando ela toca na questão das pessoas em prol dos ODS, cabe. Nós estamos muito no mundo do corporativo, né? Empresas e organizações da sociedade civil. E tem muito movimento das próprias empresas, signatárias do Pacto Global da ONU, várias, talvez aqui presentes, inclusive, que engajam seus colaboradores para que entrem na visão da importância do atingimento das metas dos ODS. E a gente não tem atingido as metas dos ODS no Brasil, pelo menos, né? E vai até 2030, enfim, aqui tem muitas coisas para a gente conversar. Queria ouvir um pouco qual que seria a questão da Lenita e se ainda tem tempo, porque tem mais uma organização pela frente, né? Mas todas as empresas mais maduras em SG, até as organizações da sociedade civil, que tem vários colaboradores, têm engajados colaboradores para entrar na visão dos ODS. Isso que a gente tem visto. E todos os projetos sociais das organizações tocam os ODS na meta, inclusive, né?
Então, nós estamos aqui falando disso na veia.